nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 4, amém? A partir do versículo 1. Hoje, amados, nós vamos aprender que o Senhor, Ele sempre quer que nós venhamos a ter uma vida abençoada aqui na terra. Nós, amados, fomos chamados pelo Senhor, você vê a misericórdia do Senhor tem nos alcançado e tem alcançado muitas pessoas. Porém, tem pessoas que têm desperdiçado essa oportunidade, têm jogado a oportunidade fora. E naquele grande dia, amados, quando o Senhor vier e a pessoa não estiver preparada, ela vai ficar. Ela vai ficar para a grande tribulação. E na grande tribulação será muito terrível, amados. Não tem nem como você imaginar essa vida aqui na terra sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. Porque você vê, nós vivendo na graça, você já vê quanta coisa terrível tem acontecido. Quanta desgraça, quanta maldade, quanta coisa o ser humano tem praticado contra o seu próximo. Não é verdade? Todos os dias nós vemos isso. Agora você imagina esse mundo sem o Espírito de Deus, amados. Será terrível. Amém? Então, Tiago, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Amém, amados? Então, amados, aqui o Senhor está querendo dizer o seguinte para nós, né? Na verdade, amados, esse mundo, ele nos engana, esse mundo, ele usa de trapaça para conosco, porque, na verdade, se você for analisar, uma palavra que não existe é problema. Você vê que o problema não existe. Sabia disso? Às vezes a pessoa fala, eu sou cheio de problema, eu tenho problemas. Mas se você for ver na Bíblia, o problema não existe. Sabe por quê, amados? Porque nós somos o problema. Somos nós que causamos todo o nosso próprio sofrimento. Você vê que tudo que nós passamos na nossa vida é causado por nós mesmos. Ou nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado, ou então são as nossas atitudes diárias, o nosso comportamento, o nosso apego ao pecado, traz toda uma destruição na nossa vida. Então aqui você vê que o apóstolo Tiago ele está falando de onde que vem os problemas, de onde que vem as guerras, as contendas, as brigas. Acaso não vem de dentro de vocês mesmos? Acaso não são vocês mesmos que criam e causam problemas? E vocês mesmos causam problema e depois quer colocar a culpa no seu irmão, quer colocar a culpa na outra pessoa, porque o ser humano ele não assume que ele é o causador de problema, ou seja, ele é o problema. Amém? Você vê que isso desde a queda é assim. Quando o homem caiu, Deus chegou, Adão, o que você fez? Ah, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Então Deus foi para Eva, a Eva disse, a serpente me enganou. Quer dizer, esse é o fruto do pecado, amados. O ser humano erra, mas não assume. Você vê, se Adão tivesse se arrependido, falar, Senhor, eu errei, eu pequei. Eu realmente confesso diante do Senhor, eu sou culpado do meu pecado. Ou, por exemplo, quando ele também foi atrás da mulher, a mulher fala, Senhor, errei, eu pequei, me perdoa, Senhor. Me deixei levar pela conversa da serpente. Mas o ser humano em si, é muito difícil, amados, ele chegar a reconhecer o seu erro. E uma vez que o ser humano não reconhece o seu erro, ele não consegue se arrepender. Você vê que tem pessoas que receberam um amargo salário do pecado. Hoje está numa prisão. Hoje já está, às vezes, 5, 6 anos detido no presídio. Mas se você for visitar ele e você falar assim, você se arrepende de ter matado fulano? Ele vai falar, não, eu não me arrependo. Porque ele causou, ele que brigou comigo. E eu não me arrependo. Ah, você se arrepende de ter roubado? Não.
Se arrepende de ter feito? Não, não arrepende. Por quê? Porque não reconhece o seu erro. Se nós não reconhecermos os nossos erros, nós não conseguimos a virtude de Deus que é o arrependimento. Porque para você se arrepender, você tem que reconhecer o seu pecado. É ou não é verdade? Se você não reconhecer o seu erro, se você não reconhecer o seu pecado, como você vai se arrepender? Se você não tirar de você o orgulho, a razão e não se entregar ao Senhor, você vai ser uma pessoa altiva. Você vai achar que está certo mesmo estando errado. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Amém? Aí o apóstolo diz assim: não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então você vê que a palavra de Deus, ela diz o quê? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Tudo aquilo que você pede, você recebe. Mas desde que isso seja justo, seja reto perante o Senhor. Amém, amados? Você vê que hoje os cristãos modernos perderam o foco da eternidade, perderam o foco de Deus, perderam o foco do Senhor Jesus, perdeu o amor. Você vê que hoje o que nós mais ouvimos é um irmão falar para Deus pesar a mão sobre o outro irmão, desejar o mal para o outro irmão. É ou não é verdade? Tem pessoas que até oram contra o outro irmão, para Deus pesar a mão, para Deus fazer ele perder algo. Isso é um absurdo, amados. Então, esse tipo de oração, Deus nunca vai receber. Tudo aquilo que você pedir na sua oração, que não for justo, que não for reto, que não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai te atender. Amém? Esse é o motivo porque muitas orações não são atendidas. Por quê? Porque pedem mal, pede para o seu próprio orgulho, seu próprio bem-estar, não pensa no próximo, seus prazeres carnais. Amém, amados? Tem pessoas que ela quer pedir as coisas para Deus falando que, por exemplo, uma pessoa que é gananciosa, que ama o dinheiro, ela fala: "Ah, eu quero dinheiro para me ajudar as pessoas". Mentira, amados. Ela pode ganhar 10 milhões e ela não vai ajudar ninguém. Isso é só uma desculpa. Está se fazendo de coitado na presença de Deus para tentar alcançar misericórdia. Mas Deus conhece o coração, amados. Nós não podemos enganar a Deus. Então você vê que são pedidos que são contrários à palavra de Deus. Não é justo, não é reto, não está de acordo com a palavra de Deus. E teu Deus não vai responder. Então ele diz assim, ó: quando pede, não recebe, pois pedem por motivos errados. Por motivos errados. E diz assim: para gastar em seus prazeres. Aí ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Então, amados, é aquelas pessoas que ela quer entrar no reino de Deus. Ela quer ser arrebatada, quer subir no arrebatamento, mas não larga das coisas do mundo, não larga dos hábitos mundanos, não quer largar o seu vício, não quer largar a cobiça, não quer ser humilde, não quer deixar o seu orgulho de lado, quer estar ao lado de pessoas mundanas, pessoas que não agradam a Deus. Amém? Por às vezes a pessoa ter algum status, ser melhor de vida que ela. Então, amados, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amém? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? Amém, amados? Então você veja bem, o Espírito do Senhor, ele não vai querer compartilhar você com o espírito do diabo. O Espírito do Senhor não vai estar na sua vida se você está no pecado, se você está na cobiça. Amém? A pessoa que ela está vivendo no pecado, que ela está fazendo a vontade do mundo, ela pode sentir a presença de qualquer outra coisa, menos a presença de Deus, amados. Ela pode sentir uma emoção, mas ela não vai sentir a verdadeira presença de Deus.
porque o Espírito do Senhor não aceita dividir a sua vida com o diabo. Amém? Ou você é de Deus ou você é do diabo. É sim ou não. Amém? Nós não podemos ser uma fonte que jorra água doce e água amarga. Nós não podemos ser um pé de laranja que dá metade laranja doce e metade limão. Amém? Ou é ou não é, amados. Nós temos que ser filhos de Deus para nós entrarmos no céu. Porque se nós formos amigos do mundo, se nós for fazer a vontade do diabo, praticar o pecado, nós nos constituímos inimigos de Deus. Inimigos, é inimigos. A palavra diz inimigo. Amém? Aí diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então você vê que a graça de Deus está sobre o humilde, aquele que sabe quando errou, sabe pedir perdão para o seu próximo, pedir perdão para Deus. É humilde de falar: olha, eu errei, me perdoa. Senhor, errei, Senhor. Eu sou um miserável, sou um pecador, me perdoa, Senhor. Quer dizer, reconhece o pecado, se arrepende, aí recebe o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aí podemos então habitar com Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Aí, amados, nós passamos a ter o poder de Deus dentro de nós. Aí nós podemos vencer o pecado pelo sangue de Jesus, assim como está escrito em Apocalipse. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que entraram no céu, que está dizendo em Apocalipse, entraram porque venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Aleluia. Aí diz assim no 7: portanto, submetam-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, amados, o segredo é nós nos submetermos a Deus, é nós andarmos em santidade, em arrependimento, se preparar para a vinda do Senhor, ouvir as instruções do profeta do Senhor, que tem nos alertado: o Messias está vindo, prepara a sua vida, prepara o caminho para a vinda do Senhor. Amém, amados? E uma vez que você resiste à vontade do diabo, que é o pecado, o diabo vai fugir de você. Quer dizer, você vê que o segredo é o quê? Se submeter a Deus, obedecer a Deus, buscar a santidade, buscar uma vida sincera perante o Senhor. Então, amado, o diabo, ele vai correr de você. Você não precisa fazer nada a não ser se submeter a Deus, a ter uma vida na qual você viva em arrependimento, em santidade, procure fazer o bem, procure amar o seu próximo. Amém? Aí diz assim: entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele te exaltará. Amém? Então, amados, muitas vezes nós estamos agindo loucamente, estamos pecando, estamos contra Deus, não estamos buscando a santidade, estamos nos esquecendo de Deus, estamos muitas vezes nos apegando às coisas da terra, porque o mundo tende a nos atrair para ele, e nós começamos a esquecer de Deus, e começamos a dar risada, começamos a achar que está tudo bem, amados, caminhando para o inferno e ainda dando risada, achando que está tudo bem. Então o apóstolo fala assim, ó: troca esse sorriso falso por choro, por tristeza, se lamenta, porque desse jeito você vai parar e vai passar a eternidade nas fornalhas infernais, vai passar a sua eternidade no inferno. Tira esse sorriso falso, tira esse engano deste mundo da sua vida e chore, clama ao Senhor, peça misericórdia. Amém, amados? Se apega a Deus, se submeta ao Senhor, deixa as coisas passageiras, busca, se submete ao Senhor, deixa o pecado só quer fazer uma coisa: te destruir.
E tem duas coisas que vão acontecer. Ou você vence o pecado pelo sangue do Cordeiro, ou então o pecado vai te vencer. Amém, amados? É o famoso Mortal Kombat, é um mortal combate. Ou você vence o pecado, ou o pecado te vence. Amém? Não é brincadeira, amado. É uma coisa muito séria. E o que está em jogo? A sua eternidade, a minha eternidade, amados. É a nossa eternidade, porque aqui na Terra é tudo passageiro, está passando tudo muito rápido. Não é verdade, amados? Já é mais um ano que está se findando. Então você vê que a vida aqui passa como vento. Amém? Aí diz assim, ó, no versículo 11: Irmãos, não falem mal um dos outros, que é um problema muito sério na nossa geração, amados. Às vezes, sem querer, a pessoa já está falando do outro. Está falando mal, está criticando. E às vezes isso se torna um hábito que a pessoa nem percebe. Faz isso automaticamente. Está no automático da pessoa. Sem querer, numa conversa simples, você já está falando de outro, está criticando. Então, o apóstolo fala: cuidado, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, o julga, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não se está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém, amados? Então, amados, nós temos que falar a verdade para as pessoas. Não é verdade? Se a pessoa está indo para o inferno, você tem que ir lá e falar do amor de Deus. Você tem que falar: não, não é assim, não faça isso. Pelo amor da sua alma. Amém? Agora, você querer criticar a pessoa sem evangelizar ela e falar: não, essa não tem jeito, não, e começar a falar esse tipo de coisa, aí você já está julgando. Amém? Então, não se confunda, amor. Não se confunda julgar com você falar a verdade por amor daquela alma. Você precisa amar aquela alma. Tem que ter o amor no seu coração pelo seu próximo. Então, muitas pessoas, às vezes, quando você fala do amor de Deus, você fala que o Messias está vindo, você fala que ela precisa deixar o pecado, ela fala para você: mas você está me julgando? Ela fala: não, não estou te julgando, estou te falando a verdade. Amém, amados? Julgamento é quando você determina que ela já está condenada, que ela não tem mais jeito. Amém? Mas falar do amor de Deus não é julgar. Então não podemos confundir. Amém? Aí, amados, no capítulo 5, né, no versículo 7, diz assim, ó: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém, amados? Então, amados, temos que ter paciência para viver nessa terra. Temos que buscar o Senhor constantemente, porque sem o Espírito do Senhor, amados, nós nada podemos fazer. Qualquer pessoa que tente pela sua própria força, ele vai até uma altura, depois ele não vai aguentar mais. Amém? Mas quando você se reveste do amor de Deus, se reveste do Espírito Santo, se reveste da santidade, do verdadeiro arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender, mas esse arrependimento, amados, tem que trazer também frutos, frutos dignos de arrependimento. Você vê que quando João estava batizando aquele povo, e quando João anunciava a vinda do Senhor, anunciava o juízo de Deus na terra, muitos corriam para batizar, mas eles corriam para o Senhor por medo do juízo.
Hoje é a mesma coisa. Hoje é anunciado a vinda do Senhor Jesus. E você vê que os acontecimentos têm mostrado que verdadeiramente o Senhor está às portas. Mas tem pessoas que vêm correndo para o Evangelho, mas vêm com medo da grande tribulação. Mas ele não se converte. Ele não tem uma vida com Deus. E com o decorrer do tempo, ele vai se desanimando. Amém? Então, nós precisamos nos apegar a Deus. Sim, nós não queremos ficar na grande tribulação, nós queremos subir. Mas precisa ser um arrependimento sincero, amados. Tem que haver um amor no nosso coração por Jesus. Tem que haver uma esperança de habitar no céu. Tem que haver uma esperança de estar no reino celestial, adorando a Deus, louvando a Deus. Amém? Temos que amar a Deus. Mas isso, amados, não pode ser uma coisa forçada. Tem que ser natural, tem que ser buscado. Então, se o nosso coração ainda é um coração de pedra, nós temos que fazer como Davi, pedir um novo coração, pedir um coração sensível, um coração que venha ouvir a voz de Deus, um coração que tenha sensibilidade de amar a Deus, que um coração, amados, que quando você vê a iniquidade, quando você ouve alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, haja uma tristeza no seu coração. Amém? Quando você vê o mundo do jeito que está, tem que entristecer seu coração. Então, tudo que é pecado, tudo que é mal, tem que trazer tristeza no seu coração. Porque se você tem alegria na perversidade, tem alegria no pecado, então você precisa nascer de novo adequadamente. O profeta do Senhor sempre está frisando: nós temos que nascer de novo, mas de verdade, amados. Temos que nascer de novo do jeito que a palavra diz. Temos que ser uma nova criatura. Porque não adianta você querer perdoar, falar que perdoa ou não perdoa. Se você perdoar, você tem que esquecer o que passou. Tem que viver daqui para frente. Amém? Então, se você mentiu, não vai mentir mais. Você vê que quando o Senhor Jesus estava aqui, aquela mulher que foi pega do adultério, foi levada até o Senhor, todos levaram ela e todos já estavam com as pedras nas mãos para atacar nela, porque ela estava na lei, que se uma mulher fosse pega em adultério, seria apedrejada até a morte, a lei de Moisés. Amém? Mas o Senhor Jesus, que é a graça, é o amor de Deus, deu uma oportunidade para aquela mulher. E o Senhor Jesus salvou a vida dela. O Senhor Jesus, eles falaram: Senhor, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que que tu diz? Ele falou: que seja feito como está na palavra, porque eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Se está escrito que é para apedrejar, então que seja feito como está na lei. Porém, eu vos digo, aquele que não tiver pecado pode começar a tirar a primeira pedra. Então o Senhor Jesus revelou para aquela multidão que eles também estavam em pecado. Amém? Então que eles também tinham que nascer de novo. E então, quando eles tiveram o seu pecado revelado por Jesus, o que que eles fizeram? Eles pegaram e foram saindo um por um, amados. E só ficou aquele que poderia apedrejar ela. Aquele único que não tinha pecado, que é Jesus Cristo. E ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? O Senhor foi embora. E ele disse: eu também não vou te condenar, não vou te apedrejar. Vai, mas não peques mais. Amém? Então é esse, o mandamento da graça é esse. Deus, ele nos dá a graça do arrependimento, a graça do novo nascimento, para que nós, amados, não venhamos a perecer no fogo eterno, mas que nós venhamos a ser limpos e purificados pelo sangue de Jesus. E venhamos, pelo sangue de Jesus, ser arrebatados naquele grande dia.
Porque quando, amados, o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, só vai subir aquele que tiver o sangue do Cordeiro na sua cabeça. Amém? Assim como foi lá no Egito, o anjo da morte não atacou aquele que estava com o sangue, que representava já o sangue de Jesus. Porque quando o Senhor Jesus vier, a pessoa que tiver o sangue de Jesus sobre a vida dela, ela vai ser branca como a neve. Então, não vai ter pecado, porque com pecado não se entra no céu. Você vê que no dia do arrebatamento, aqueles que estão dormindo no Senhor ressuscitarão primeiro e ganhará um novo corpo. E nós, os que estivermos vivos, seremos transladados, ou seja, transformados. E receberemos também um novo corpo, porque carne e sangue não pode entrar no céu, por causa da contaminação do pecado. Amém? O céu, amados, quando o Senhor Jesus, ele passou pela cruz e derramou o seu precioso sangue, a palavra diz que foi purificado até o céu. Por quê? Porque no céu tinha havido uma rebelião, né? Satanás tinha se rebelado contra Deus. Mas depois que Jesus derramou o seu sangue precioso, então até o céu foi santificado ainda mais do que já era. Se tornou 3 vezes santo. Amém, amado? E pecado nunca mais vai entrar no céu. Nunca mais haverá rebelião no céu, amados. Então, Deus não vai colocar nenhum rebelde, nenhum mentiroso, nenhum adúltero, ninguém que tenha pecado no céu. Já pensou, amados, aquelas ruas de ouro finíssimo, ouro puro de Orfir, e você imagina um ganancioso entrar lá, ele fica doido. Vai querer pegar todas as pedrinhas de ouro, vai querer ouro, 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 vai ficar doido. Não é verdade, amados? Não pode, não vai haver esse tipo de coisa. Ninguém que esteja no pecado vai poder entrar no céu. E nós, amados, só somos purificados pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos purifica, que traz o arrependimento. E o arrependimento, então, nos purifica no poderoso sangue de Jesus, o reconhecimento do pecado e a atitude de não pecar mais. A decisão que o cristão toma a partir de hoje, eu abomino o pecado. A partir de hoje, eu quero ser santo, porque Deus é santo. Amém, amados? E é Deus que vai nos aperfeiçoar, é Deus que vai nos transformar, é Deus que vai nos santificando e nós vamos crescendo em Cristo. E nós vamos subindo o grau da espiritualidade, até chegar o momento que as coisas dessa terra já não mais podem nos seduzir. Nós já não vamos ter aquele prazer nas coisas da terra como nós tínhamos antes. Então, casa para nós não é mais importante, carro não é mais importante, dinheiro não é mais importante. Isso é apenas utilizamos para viver nessa terra. Mas o nosso objetivo é o céu. A nossa riqueza é Jesus. A nossa riqueza é a Nova Jerusalém Celestial. Amém? A nossa pátria é no céu. E então nós entendemos que somos o quê? Peregrinos. Ou seja, estamos apenas de passagem. Amém? A qualquer momento nós iremos para a eternidade com o Senhor. Amém? Então, amados, que nós possamos refletir sobre essa palavra que nós aprendemos. Amém? Então nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida é provocado por nós mesmos. Então, a partir de hoje, vamos fazer corretamente de acordo com a palavra de Deus. Amém? Se eu sei que espinho vai me ferir, eu vou parar de plantar espinho. Vou plantar, né, coisas novas, coisas que são boas. Então, não vou mentir mais. Eu vou deixar o pecado, vou buscar santificação, vou buscar uma comunhão com Deus, para que naquele grande dia eu venha alcançar a graça e a misericórdia do Senhor e venha subir no poderoso nome de Jesus. Amém, amados? Então, que nós possamos pegar essa palavra e colocar dentro do nosso coração, amados. Venhamos entender que o tempo está próximo.
Não podemos mais brincar. Amém? O tempo de brincar acabou. Agora é coisa séria. O Messias está vindo e nós precisamos nos preparar adequadamente. Caso contrário, nós não vamos subir. Chega de ser enganado, amados. Chega de ficar no evangelho da prosperidade buscando as coisas dessa terra. Sendo que o Senhor Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Agora o nosso objetivo é a eternidade. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos